fazer a leitura de um texto que está no capítulo 10 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Basicamente, nessa carta o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério. Meses depois de ter escrito a primeira carta que nós temos aqui, que foi uma carta bastante dura, nós vamos ler nessa segunda carta, Paulo escrevendo uma carta mais branda, num tom um pouco mais brando, no entanto, não menos sério. Essa carta ele elogia, no capítulo 7, por exemplo, a atitude dos coríntios, mostrando como que eles responderam, né, de forma prática, com zelo, com ternura, com urgência na hora de rever os erros que haviam cometido. Mas Paulo ainda precisa fazer aqui uma defesa do seu apostolado. Aquela igreja havia sido assaltada ou estava sendo visitada por aquilo que Paulo chama aqui de falsos apóstolos, falsos líderes, e pessoas, enfim, que estavam minando a saúde espiritual daquela igreja com ensinamentos distorcidos. E o capítulo 10 dessa carta representa muito, na minha opinião, a intenção de toda a carta. Pois bem, nós vamos ler apenas um trecho do capítulo 10. Esse trecho está entre os versículos 4 e 7. Vamos ler juntos. Aliás, eu vou ler, acompanhem comigo, por gentileza, na sua Bíblia. Verso 3, aliás. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Nós vamos ler apenas esse trecho, por uma questão de tempo, e agora eu quero que você preste atenção em mim. Nós chegamos ao final desse evento, e a nossa proposta, queridos, o desafio que eu tenho a fazer, que nós temos como organização do evento, como igreja, a fazer a cada um dos senhores, é que os senhores se vejam nessa luta, né? Façamos guerra junto com o apóstolo Paulo. Façamos guerra junto com o apóstolo Paulo. E eu estou usando esse termo, façamos guerra, tentando entrar no mundo simbólico que Paulo usa para falar aqui nesse texto. Paulo recorre a um ambiente, né, ao mundo militar, e usa tantas expressões ligadas aí ao mundo militar aqui nesses versículos que nós lemos. Ele usa, por exemplo, a expressão as armas da nossa milícia, porque elas não são carnais, enfim, porque nós não lutamos, nós destruímos fortalezas e toda altivez ou toda torre elevada, enfim, estamos prontos, estamos de prontidão. Todos os termos que Paulo usa aqui nesses versículos apontam para esse mundo, que eu vou chamar aqui, para esse mundo simbólico do ambiente de guerra, ou do mundo militar, do mundo das armas. E não é à toa, quando um escritor bíblico escolhe um ambiente simbólico para embasar suas metáforas, enfim, não é à toa. Ele faz isso de propósito, porque ele encontrou naquele ambiente, seja o mundo da agricultura, seja o mundo da família, seja, no caso aqui, o mundo dos exércitos ou das forças militares, ele encontrou ali o recurso simbólico que ele precisa para compartilhar a mensagem dele com a gente. Enquanto a gente olha para o apóstolo Paulo nesse momento, usando esse mundo do ambiente militar ou do ambiente da guerra, do exército, no mínimo nós temos o primeiro desafio aqui, de entendermos que estamos sendo provocados enquanto lemos e ensinamos as Escrituras, nos vermos não numa rede preguiçosa para deitar, tendo à nossa volta a sinfonia de pardais, né? Mas sim
num processo ou num ambiente realmente de guerra. E não guerra porque nós saímos brigando por aí, mas guerra porque nós temos algo a conquistar. Nós somos igreja do Senhor Jesus, e como nós temos visto tantas vezes, especialmente nesse final de semana, Deus, por sua infinita misericórdia e bondade, preparou e trabalhou na história para que as Escrituras chegassem até nós de forma, primeiro, tão bem preservadas, tão dignas de toda confiança. Ele trabalhou de forma tão soberana, não apenas assim, fazendo com que homens e mulheres de Deus, servos e servas, nossos irmãos do passado, derramassem o seu sangue para que essa Escritura chegasse até nós. Deus não usou apenas o sangue dos seus mártires para isso. Ele usou também descobertas, invenções, usou tecnologia. Deus já nos deu, seja através do sangue dos mártires, seja através, assim, de todo o processo de desenvolvimento tecnológico que nós tivemos, desde a escrita em papiros, passando pelos códices, até mesmo a prensa, né, de Gutenberg, até o aplicativo do nosso telefone celular. Deus já nos deu mostra. Nos deu provas mais do que suficientes de que Ele está governando a história. E Ele continua ainda hoje interessado e não abriu mão de que o conheçamos na face de Cristo, conforme revelado em sua palavra. E o nosso desafio não é lidarmos com essa palavra na perspectiva de quem está numa rede, como eu disse, preguiçosa para deitar, mas no sentido de quem está em guerra enquanto marcha, porque temos algo a conquistar. Temos um alvo, temos uma missão, como igreja. E as armas dessa nossa missão, dessa nossa guerra, são armas espirituais. Linderson, o que nós temos a conquistar? Bom, eu vou me basear nesse texto. Paulo diz que as armas dessa milícia na qual ele se via como apóstolo, eram armas poderosas em Deus, ele diz, para destruir fortalezas. Como? Quais fortalezas são essas, apóstolo Paulo? Eu posso, com uma certa ousadia até, dizer que o apóstolo Paulo estava se lembrando da Acrocorinto, não é verdade? Aquela parte mais alta na cidade de Corinto, né? Aquela parte mais elevada da cidade, toda cercada por uma poderosa muralha. E aquela muralha, dentro dela, ali naquela parte mais estrategicamente posicionada na cidade, haviam, por exemplo, lugares muito importantes, como o templo de Afrodite. Então, era o lugar mais poderoso, ou o lugar mais protegido da cidade. E aí o apóstolo Paulo provoca a mente dos coríntios para que eles se lembrem daquela muralha e digam assim, olha, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Uau! Que fortalezas são essas, apóstolo Paulo? Aí ele continua dizendo, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aqui está, na conclusão desse nosso final de semana, aqui está a provocação que eu faço aos irmãos, ladeado aqui pelo apóstolo Paulo. Nós temos um desafio, queridos. O nosso desafio é, de posse do conhecimento, das instruções que nós recebemos nesse final de semana, descermos aquelas escadas e sairmos por aquelas portas, com a certeza de que estamos no processo de, nesses dias, talvez mais intensamente do que nunca, estamos num processo de constante luta contra sofismas. Sofismas que têm se levantado contra o conhecimento de Deus. O que são esses sofismas? Esses sofismas são estruturas de pensamento, modelos de pensamento, uma série de valores
de ideias que, instalados na mente humana, fazem com que o homem viva debaixo de um jugo, debaixo de escravidão, debaixo do engano. Nosso desafio é, como o apóstolo Paulo disse, trazer pela pregação, pela vivência da palavra de Deus, todo pensamento cativo à obediência de Cristo. O que o apóstolo Paulo está fazendo é, se imaginem como um exército em marcha que encontra diante de si aquelas estruturas, aquelas fortalezas. E esse exército em marcha, então, encontra formas de superar essas fortalezas, derrubar ou, enfim, transpor esses obstáculos para ir lá do outro lado e conquistar aqueles que estavam escondidos de trás dessas fortalezas, trazendo essas pessoas como seus cativos. Imagine, então, que existe, nesse exato momento, uma rede de valores muito bem estruturados, no entanto, fundamentalmente mentirosos, ou seja, sofismas, que estão sendo ensinados como verdade, povoando, orientando a mente da nossa geração. São valores que querem fazer com que eu e você acreditemos que a família, ou, por exemplo, o casamento, é uma instituição falida, que não vale mais a pena manter o compromisso fiel com uma comunidade local. Não, nós estamos em novos tempos, nós não precisamos mais manter aquele compromisso com a igreja. Dá para viver como igreja, estando lá em casa, com os meus amigos, ou até mesmo indo para o cinema. Não, veja bem, nós podemos ser felizes desfrutando novas modalidades de amor. Todos esses sofismas estão dioturnamente sendo introjetados em nós, nos nossos filhos, nos nossos liderados, nessa geração. Só existe uma alternativa para o homem do nosso tempo. A alternativa para o homem do nosso tempo é se encontrar com um homem e uma mulher que pensa biblicamente. Não com um homem e com mulher que decora simplesmente a Bíblia, mas com um homem e uma mulher, um jovem, uma criança, um idoso que pensa biblicamente, cuja mente funciona a partir de lógica bíblica, a partir de valores bíblicos, que enxerga o mundo a partir das lentes das Escrituras, e ao encontrar-se, ao homem contemporâneo, se encontrar com esse homem que pensa biblicamente, uma testemunha do Evangelho, esse homem terá diante de si a oportunidade de conhecer a verdade. E nós sabemos, pela boca do Senhor Jesus, o conhecimento da verdade leva à libertação. Leva à libertação. Saiamos por essas portas, queridos. Saiamos por essas portas, assumindo, não com orgulho no sentido da vaidade, mas com posicionamento claro, dizendo para os nossos amigos, dizendo para os nossos vizinhos, dizendo para os nossos líderes lá na empresa, enfim, para os nossos funcionários: este é o livro da minha vida, este é o meu guia, daqui eu tiro inspiração para as minhas decisões. Este livro examina-me, este livro prescruta-me, este livro me lê. Este livro é quem me lê. É graças a este livro e ao conteúdo dele que a minha vida é transformada e que eu tenho esperança. E que eu tenho esperança.
assuma o seu compromisso com a Sagrada Escritura. Eu gosto muito da ideia de nós termos a Escritura hoje em aplicativos, etc. Mas, talvez pela minha herança, da minha conversão, aquelas pessoas diziam, você tem que carregar a Bíblia para todos os lugares, enfim. Ter uma Bíblia e expor a Bíblia que você tem é uma excelente oportunidade de provocar uma conversa sobre aquilo que você crê. Lembra o que o apóstolo Pedro disse? Estejam prontos para, com mansidão, explicar a quem pedir ou a quem perguntar, olha que bonito, a razão da esperança que há em vós. Não precisa incomodar as pessoas, basta expor a sua Bíblia entre os livros que você leva para a faculdade. Não precisa incomodar as pessoas, basta ter uma Bíblia, se for permitido, lá no seu ambiente de trabalho, ter uma Bíblia em cima da sua mesa. E Deus trará pessoas que vão perguntar para você qual a razão da esperança que tem em você. E eu tenho certeza que esse final de semana, eu e você, pela misericórdia de Deus, saímos daqui um pouco mais convictos da razão da esperança que há em nós. Que o Senhor Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos receber.